4h02. Hoje, quinta-feira, exclusiva com a Rosene Carvalho, já convidando você a participar conosco pelo 993-59370. Nosso programa de entrevistas e debates da Band News com a Rosene Carvalho, que entrevista diversas personalidades para tratar de um assunto importante. Já convidando você pela 93.7, também acompanhar pelo YouTube o tema Câmara dos Deputados atua em defesa da democracia ou de interesses políticos. Boa tarde, Rosene. Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes da Band News Difusora. Chegamos ao penúltimo exclusiva desse ano, gente. Olha, chega a pesar o coração anunciar essa caminhada para a reta final, mas a boa notícia é que em janeiro tudo começa de novo. Em janeiro a gente começa também de olho nas eleições de 2026. Então, o exclusiva promete em 2026 também. Bom, hoje, eu havia programado para o exclusiva de hoje a gente tratar sobre feminicídio. É um tema urgente, um tema frequente. E houve uma grande movimentação no final de semana de mulheres em todo o país em função dessa matança de mulheres e cenas muito cruéis que circularam as redes sociais com maior intensidade. Porém, como esse ano não desacelera, ao longo da semana, a Câmara dos Deputados roubou a cena política. Houve ali uma série de acontecimentos que fizeram que todas as atenções se voltassem, inclusive as atenções para além da bolha de quem acompanha diariamente política. O que aconteceu ali? Houve ali a cena envolvendo o deputado Glauber Braga, que ia ser colocado o processo dele, né, a avaliação, a possibilidade de cassação de seu mandato. Ele ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, é retirado por força policial, cenas que são inimagináveis, são muito agressivas, né, de a gente observar aquela violência dentro da Câmara dos Deputados. Na sequência, a violência contra os jornalistas, outra cena extremamente agressiva, retirada do jornalista, fechar o sinal de transmissão da Câmara dos Deputados e, na madrugada, a votação de um projeto de lei apelidado, chamado de dosimetria, mas que, a rigor, ele acaba possibilitando a diminuição da condenação e da pena das pessoas que foram condenadas em relação à tentativa de golpe de Estado. No entanto, atinge outros tipos de crimes. E, na sequência, no dia seguinte, a análise no plenário da Câmara em relação à cassação do Glauber Braga e também da Carla Zambelli, e os dois sendo afastados, e a possibilidade da Câmara dos Deputados de caçá-los em condições diferentes, cada um com a sua situação. Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, Ricardo, é importante. E os nossos convidados estão aqui conectados com a gente. Aqui comigo no estúdio da Band News está a Marília Freire. Ela é psicóloga, ela é bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e também é secretária de Mulheres do PSOL. O PSOL esteve no centro das confusões que ocorreram na Câmara dos Deputados. Então, Marília, já vou chamar e dar boas-vindas e já trazer para a conversa, né? Vamos ter também aqui o deputado Marcelo Ramos, ex-deputado estadual, que é advogado, professor e consultor, mas é também ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, então é alguém que vai nos ajudar a entender esse momento. E também nós contamos hoje com a presença do deputado federal, Paulderney Avelino, alguém que é muito experiente no lidar na política em Brasília, é um expoente da política do Amazonas, no contexto nacional também, que está participando com a gente online. Então, vamos começar já entrando no debate. Eu vou chamar o deputado Paulderney, agradecer novamente a sua presença, ter aceitado o convite aqui na Band News Manaus, deputado Paulderney. E eu queria que o senhor fizesse a sua leitura sobre a sequência do que aconteceu esta semana e, se quiser também, comentar a respeito dos seus votos em relação a todos esses acontecimentos. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professora. É um prazer estar aqui com vocês, tratando de temas, a meu ver, muito áridos. São assuntos que são extremamente complicados. O fato de nós passarmos essa semana aí com esses episódios, e esses episódios que, a meu ver, eles causam uma imagem negativa para a Câmara dos Deputados, como foi o caso da tomada da cadeira de presidente pelo Glauber Braga, e depois a forma como ele foi retirado da cadeira do presidente,
plenário evacuado de jornalistas. Não foi agora, as pessoas falaram só de jornalistas, foram todas as pessoas que não eram deputados, que não eram parlamentares, foram evacuadas. Eu mesmo estava com um grupo da Receita Federal no cafezinho da Câmara naquele momento, quando chegou uma policial legislativa pedindo desculpa, mas que eles tinham que se retirar. Bom, o fato é que houve aquela situação em que realmente foi degradante. Depois eu falei com a deputada Sâmia, falei com a deputada Craxiaba, e elas estavam machucadas. E não foram machucadas por mulheres, foram machucadas por homens, e que torna isso ainda mais complicado, a meu ver. Enfim, esse episódio, outros episódios aconteceram também, esse foi com a esquerda, mas já tinha acontecido com a direita, e houve uma certa tolerância com a turma da direita, que inclusive impediram que o deputado Hugo Mota assumisse a presidência da Câmara naquele momento. Enfim, foi algo constrangedor. Vocês presenciaram isso. O fato é que nós temos bastante tempo pela frente ainda, e ao longo da nossa conversa, eu vou tratando dos votos, eu trato dos fatos, dos projetos que aconteceram, das leis que foram votadas, e dentro desse conceito aí da gente trocar ideias, tá bom? Tudo bem. Olha, gente, só para situar quem está ouvindo a gente, o deputado Paulderney Avelino está falando de Brasília. Daqui a pouco a gente chama o deputado Marcelo Ramos, que está no Rio de Janeiro, para uma missão muito importante de hoje à noite. Daqui a pouco a gente fala com vocês também que missão é essa. E aqui no estúdio comigo, aqui em Manaus, nessa conexão de 3 cidades, está a Marília Freire, que é do PSOL, e eu quero que a Marília também coloque o seu ponto de vista sobre... Rosiane, só para registrar, eu estou em Manaus, eu estou em Brasília. Eu estou hoje. Entendi. Hoje. Eu já tô triste que o senhor não pode estar com a gente aqui no estúdio, então. Eu pensei que o senhor estivesse em Brasília, mas tudo bem, está ótima a nossa conexão. Mas, olha, deputado, só para justificar em relação ao destaque, por que a gente destaca a imprensa, por que é importante? Porque o senhor sabe melhor que ninguém também, eu não tenho que falar isso para o senhor, eu conversando com os nossos ouvintes também, é que a imprensa é interlocutora, né? A imprensa ela está presente onde a população não está presente, justamente para contar esses acontecimentos. Eu vou registrar uma coisa que aconteceu no período da pandemia, quando a Assembleia Legislativa do Estado e o presidente da Assembleia era o Josué Neto, eles julgaram ali o pedido de impeachment do governador Wilson Lima. Eu iniciei a minha coluna aqui na Band News Manaus, condenando que a imprensa não estava lá, que a Assembleia não tinha criado formas de que a imprensa estivesse presente, poderia ter feito ali um afastamento na galeria, enfim, mas especialmente a imprensa era necessário que estivesse lá presente, até porque o sinal da transmissão, algumas vezes, cortam o som, né? A gente não pega tudo. Então, é o olhar do jornalista que vai captar o que é necessário, porque ele é o que faz a interlocução do que é de interesse público. Essa é a função do jornalista e, para isso, há tantas garantias constitucionais a esse respeito. Eu penso que, se houvesse um outro olhar nesse momento, a atitude do presidente da Câmara deveria ser observada como quebra de decoro até, em relação especialmente a essa censura. Mas a gente adianta o assunto, essa é a questão da censura, com a opinião de todos vocês, mas ao longo do programa. Vou chamar a Marília para que coloque também o que você pensa, Marília, do que aconteceu no contexto do PSOL, que era o protagonista naquele momento. Primeiro, obrigada, Rosiane, pelo convite, deputado Paulderney e Marcelo também, que estão aí acompanhando o programa hoje. Acho que a gente vem de uma semana um pouco de ataques à democracia, num contexto quando a gente interliga os fatos, né? A gente poderia pensar que estão desconectados, mas estão bastante conectados. Essa questão mesmo da imprensa ter sido impedida de fazer a cobertura através da TV Câmara dos fatos que estavam acontecendo dentro do plenário da Câmara dos Deputados, é um fato gravíssimo e até onde eu vi, pesquisei, sem precedentes também, né? E acho que quando a gente está falando de democracia, a imprensa ela desempenha esse papel fundamental, como você falou, Rosiane,
de conectar os fatos, né, que estão acontecendo em tempo real com a população mesmo. Nem todo mundo consegue estar em Brasília para estar acompanhando as sessões dos deputados na Câmara dos Deputados e dos senadores no Senado. Então, a imprensa acaba sendo um alicerce fundamental para a existência da democracia. E penso, como você, Rosiane, que essa manobra de supressão do acesso da imprensa e de divulgação, e principalmente de liberdade da imprensa cobrir os fatos que estavam acontecendo naquele momento na Câmara dos Deputados, é gravíssimo para a gente enquanto democracia, para a gente enquanto políticos, para a gente enquanto democratas mesmo, né? E, em se tratando do Glauber, também acompanhei ali os fatos um pouco anteriores ao momento em que ele se senta, né, na cadeira da presidência da Câmara, e que não foi uma posição forçada, lhe foi concedido a possibilidade de sentar e de falar naquela posição, e agora sim, ele fala coisas que são realmente muito verdadeiras e também muito duras de serem ouvidas pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, e eu acho que nisso reside essa resposta tão violenta e truculenta por parte do presidente da Câmara dos Deputados em relação ao deputado Glauber Braga. Então, a gente vê essa reação ali muito imediata e uma instrumentalização mesmo da própria polícia legislativa, que a gente, como o deputado Paulderney falou, a mesma truculência, a mesma intransigência e a mesma reação violenta não pode ser vista quando deputados da base da direita e da extrema-direita bloquearam mesmo, não só a pauta, como o funcionamento da Câmara dos Deputados, mas também o acesso do próprio presidente ao assento de presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, você vê ali uma imprensa calada, uma imprensa retirada de dentro de um processo democrático, que é o funcionamento da Câmara dos Deputados. Você vê uma reação absolutamente não só desproporcional, como não equitativa, quando você tem situação muito parecida, talvez um pouco mais grave até, que foi aquele bloqueio, né, da Câmara dos Deputados por parte da extrema-direita e da direita dos deputados na Câmara, e uma reação completamente diferente, extremada e violenta quando a gente está falando de um deputado de esquerda, do PSOL, como foi o caso do deputado Glauber, né? Então, a gente tem aí uma democracia que a gente precisa pensar sobre como é que a gente está exercendo essa democracia, né? Quando o maior parlamento do país, a gente passa por esse tipo de situação, esses dois tipos de situação, além dos próprios projetos que foram aprovados, que também fulminam essa democracia, e tudo, na minha visão, está assim interligado nesse contexto dessa semana que antecede esse programa. Entendi. Obrigada, Marília. Vou chamar agora o deputado Marcelo Ramos, já vou fazer o spoiler do que ele está fazendo no Rio de Janeiro, que ele vai assistir o jogo do Vasco hoje com o filho. Então, a gente liberou ele realmente para entrar online. Eu sou vascaína, torcendo pela vitória do Vasco. Agora, deputado Marcelo, eu queria ouvir do senhor, sobretudo, a sua opinião. Olha o Paulderney secando aí, Rosiane. O Paulderney está secando. Ao contrário, tomara que teu filho dê sorte, porque tu é um pé frio do cacete. O deputado Paulderney não é Flamengo, não, né? Não acredito, ele não tem cara de que é Flamengo. Não, sou vascaíno também. Tudo bem, melhorou agora. Bom, é o seguinte, deputado Marcelo, eu queria ouvir a sua opinião como alguém que foi vice-presidente da Câmara, mas que algumas vezes, além de estar na função de presidente da Câmara, também esteve na função de presidente do Congresso Nacional, né, quando tem a reunião e a sessão com senadores e deputados. E alguém que a gente conhecia antes desse momento, que a gente era interpretado ali como alguém de pavio curto, alguém difícil de lidar e tudo mais, e que se aprimorou politicamente em função do cargo que ocupou. E a gente percebe no Hugo Mota uma inabilidade nessa relação política, que não é deste momento, né? Uhum. Se a gente for parar para listar aqui, há outros momentos que ele já recorreu ao uso da polícia legislativa, sem a menor possibilidade, a capacidade de fazer a interlocução política. No momento em que a mesa dele foi ocupada
em relação aos parlamentares que defendiam ali a anistia em relação aos condenados pelo crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, ele também não conseguiu fazer uma articulação política para retirá-los, né? Teve que surgir ali a figura do Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, para fazer a negociação. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito de tudo que a gente viu esses dias e do que da figura, né, da função institucional que é do presidente da Câmara e o que o Hugo Motta tem feito com truculência, com censura. Bem, primeiro, boa tarde, Rosiane, boa tarde, Paulo Derney, boa tarde, Marília, boa tarde a todos que acompanham a Band News Difusora. Eu brinco que mais do que assistir o jogo do Vasco é um tempo de qualidade com meu filho, né? Meu filho de 9 anos, uma decisão que eu tomei e resolvi não abrir mão daqui por diante, de ter tempo de qualidade com a minha família, de dedicar mais de mim para eles. Então, por isso eu estou aqui tirando esses últimos dias de semana e o final de semana com ele. Mas, Rosiane, eu acho que primeiro é preciso individualizar condutas. Não dá para igualar a conduta do deputado Glauber com a conduta dos parlamentares de direita, em especial o deputado Marcel Van Hatten. Não foram condutas idênticas. O deputado Marcel Van Hatten e os deputados de extrema-direita sentaram na cadeira e na mesa diretora da Câmara, com a Câmara sem funcionamento, para impedir o funcionamento da Câmara. E fizeram isso por 48 horas, inclusive impedindo fisicamente o presidente Hugo Motta de subir à mesa diretora. O deputado Glauber é uma situação diferente. E meu amigo Paulo Derney, que é muito mais experiente do que eu no parlamento, sabe disso. É normal que durante o pequeno expediente, antes de iniciar a ordem do dia, parlamentares se revezem na condução dos trabalhos. E o deputado Glauber assumiu a condução dos trabalhos durante o pequeno expediente, fez um discurso, é verdade, criando um paralelo com a atitude feita pelos deputados da extrema-direita, mas tocou normalmente a sessão. Foi chamando os inscritos para que falassem. E o deputado Hugo Motta, presidente da Casa, não foi à mesa diretora para saber se o deputado Glauber levantaria ou não para que ele ocupasse a cadeira. Então, primeiro é preciso individualizar condutas. Depois é preciso dizer que o que aconteceu nesse episódio não tem precedente, Marília, nem na democracia e nem mesmo na ditadura. Porque, veja, a ditadura caçou parlamentares, mas a ditadura jamais arrancou na marra um parlamentar de dentro do plenário. A segurança da Câmara não tirou o deputado Glauber da cadeira de presidente. A segurança da Câmara, as imagens estão disponíveis para quem quiser ver, tirou o deputado Glauber do plenário. Isso não tem precedente. Poderia, numa situação absurda, até tirar da presidência da Câmara se ele se negasse a sair para o presidente assumir. Mas do plenário da Câmara não existe precedente nem da ditadura militar. Mas mais do que isso, tiraram a imprensa do plenário da Câmara e derrubaram o sinal da TV Câmara. Isso é absolutamente sem precedentes. E é um sinal muito ruim, porque existe um negócio chamado uma reserva institucional. São as grades invisíveis da democracia. São aquelas coisas que um presidente da Câmara até pode fazer, mas ele não faz em proteção de outras instituições, em proteção do próprio parlamento, em proteção da imprensa, em proteção do direito à transparência de todos os atos do que acontecem no plenário da Câmara. Então, o que aconteceu foi muito grave.
E eu concordo com a Marília quando ela diz que não foi um fato isolado. Aquilo ali aconteceu no mesmo dia em que se aprovou a tal lei da dosimetria. E é importante falar sobre a lei da dosimetria, porque na porteira que abriram para diminuir o tempo de regime fechado do ex-presidente Bolsonaro, reduziram o tempo de regime fechado de criminosos que cometeram crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, de adulteração de combustível, de organização criminosa, desde que você não seja o comandante da organização, de peculato, de concussão. Todos esses são beneficiários pelo projeto que foi aprovado. Então, assim, é um conjunto da obra. E um conjunto da obra que já teve um outro episódio anterior. Porque num episódio anterior, no mesmo dia, derrubaram o decreto do IOF do governo, aprovaram a urgência da lei da anistia e aprovaram a PEC da blindagem. Então é preciso olhar esses sinais e resgatar o que se chama de reserva institucional, que não é nem de direita nem de esquerda. É algo que une um deputado de esquerda e que une o deputado Paulderney, que é um homem que tem uma história de vida comprometida com a proteção da democracia, com o bom funcionamento do parlamento. Então, acho que é o tempo de nós refletirmos sobre isso, dentro e fora do parlamento. Olha, eu acrescento também nesse bojo de acontecimentos, o que aconteceu essa semana foi o avanço no Senado Federal do marco temporal, que é considerado uma matéria inconstitucional. Então, isso também, além da interpretação de confronto com o outro poder, que é o Poder Judiciário, que está analisando essa questão novamente, porque já analisou, há também algo de interesse de populações originárias do Brasil que são altamente tratadas como cidadãos de outra classe, né? De uma classe mais baixa, e isso também é um sinal de que a nossa democracia não funciona bem já de algum tempo, né? E todos esses outros sinais eclodem aí. Agora voltemos aqui a ouvir o deputado Paulderney para ver o que ele concorda, o que ele discorda nos pontos que foram levantados até esse momento e do ponto de vista dele, que estava lá, né, diretamente essa semana acompanhando tudo. Olha, Rosiane, professora Marília, Marcelo, eu quero dizer, eu já disse do que aconteceu. Eu já conversei com você, Rosiane, sobre aquela PEC da blindagem que o Marcelo se referiu aí. Eu queria falar aqui agora, Marcelo, sobre o que você acabou de dizer com relação à discordância com relação a essa questão de atingir criminosos de colarinho branco, de beneficiar criminosos de colarinho branco ou de organizações criminosas. Há teses em contrário. Eu acredito, e eu questionei muito o relator sobre essa questão, e ele me garantia que havia ressalvas para as quais esses criminosos não iriam se beneficiar dessa redução de pena. Agora, o fato é o seguinte, todos nós que somos democratas, todos nós entendemos que o que fizeram no 8 de janeiro de 2023 foi absolutamente uma coisa sem precedentes, mas também é uma coisa que todos nós repudiamos. Não há como não repudiar aquela invasão nos três poderes. Óbvio que a gente também sabe que tudo já foi dito, os julgados, amplamente divulgados, os julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós entendemos também que as penas, e eu entendo isso, foram muito elevadas. Óbvio que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi somando cada tipo de pena, cada ação criminosa cometida pelos infratores, e foram se somando as penas. O que há nesse projeto é uma tese de direito, o Marcelo é advogado, eu não sou, é uma tese de direito que aplicou a pena maior do crime mais significativo, tirando aquele menos significativo. Então, essa foi a tese. E eu votei consciente disso.
Por quê? Eu conheço o Bolsonaro, eu até acho que tudo isso foi tramado de propósito, mas o fato é que ele perdeu a eleição e houve aquele movimento. Um homem de 70 anos, ele vai fazer 71 anos, agora no início do ano que vem, doente como ele está, pegar 27 anos de cadeia, eu acho que, obviamente, ele morreria muito, muito antes. A redução foi para 20 anos e 8 meses, se não me falha a memória, onde ele vai ter 2 anos e pouco de regime fechado. Mas ele está muito doente, efetivamente. E acredito que logo deverá ser, inclusive o Alexandre Moraes pede uma perícia para que ele possa autorizar ele se internar novamente para fazer uma cirurgia. Situação complicadíssima de saúde. Os demais irão ter uma redução de pena. Aqueles que foram lá fazer a baderna, aquela coisa toda, acho até que aqueles vão se salvar. Tem um ícone nessa história, aquela mulher que pintou a estátua de Batom, que pegou 14 anos de reclusão, essa com certeza vai para casa. Enfim, essas coisas, pessoas que foram levadas a fazer isso dentro de um conceito que eles entendem que para eles é verdade. O fato é o seguinte, fizemos várias votações, realmente, votações que precisariam ser melhor explicadas. Por exemplo, o Glauber. Lá atrás, ainda quando o Glauber foi pedida a cassação dele pela Comissão de Ética, eu cheguei com ele, eu conheço o Glauber já há muito tempo, ele, não que eu seja amigo dele, e ele sabe disso, não que eu tenha uma relação próxima com ele, não que eu goste do jeito dele, porque ele realmente é um cara muito ranheta, digamos assim. E ele não tem amigos, ele tem a mulher dele lá, a Sânia, e uns poucos amigos do PSOL. Mas eu acho um absurdo, e isso eu disse lá para os caras da extrema-direita que estavam cobrando o meu voto. Como eu disse, lá atrás eu assumi o compromisso de dizer, Glauber, por mim você não será cassado. Eu acho um absurdo estarem fazendo isso com você. Tem gente que fez coisa muito pior e não foi cassado, nem sequer advertido. Então, eu discordo. Você pode contar comigo para a sua absolvição. E assim foi. E quem me perguntava se eu ia cassar o Glauber, eu dizia que não iria cassá-lo. Ele foi, me agradeceu e tudo. Enfim, foi aquele tumulto, mas acabou se transformando numa pena menor, que eu até acho adequada. 6 meses de suspensão. Com relação a Carla Zambelli, é outra questão que eu vejo, como o caso do Bolsonaro, questão humanitária. Eu conheço a Carla Zambelli há 9 anos. Exatamente há 9 anos. Ela não era deputada. Agora, o meu conceito, Marcelo, e eu disse isso para todos que me procuraram, fui xingado. Xingado não, o pessoal me respeita. Mas ficaram tentando me demover do voto. E eu disse, olha, do jeito que eu não vou votar pela cassação do Glauber, eu não vou votar pela Carla Zambelli. Os dois não são ladrões. Os dois não roubam dinheiro público. Aliás, se o Glauber está nessa situação, é por ter denunciado pessoas que ele acredita que roubam dinheiro público. E nós sabemos, eu e Marcelo sabemos, a razão pela qual o Glauber ficou naquela situação. E eu falava para os deputados, inclusive o Kim, que era o colega dele de MBL, que levou o chute do Glauber. O Kim, que é o garoto que eu também conheci em 2016, que aconteceu um episódio, um deputado do PT foi querer expulsar ele e mais os companheiros dele da Câmara, e eu interferi, não deixei, foi para cima deles para bater, não deixei bater neles também, e não deixei tirarem eles da Câmara dos Deputados, naqueles movimentos do impeachment da Dilma. Enfim, eu lembrei o Kim dessa situação.
Então, diz, não vou caçar o Glauber, como também não vou caçar a Carla Zambelli. Eu acho até que eles estão meio fora de propósito, são meio fora da curva, mas que não são ladrões, não são bandidos, não causam rombo no erário e nem inventaram as emendas PIX e etc. Então, gente, esse é o fato. E eu votei consciente de que os dois não deveriam ser caçados. Muito bem. Essa exposição aí do deputado Paulderney, do momento presente, mas também de outros momentos da Câmara dos Deputados em que ele esteve presente, dessa história recente nossa, mas a frase que a gente gostou aqui, deputado, é que um e outro são meio fora da curva, né? E é mais ou menos isso se define, infelizmente, muitos dos mandatos hoje na Câmara dos Deputados. Só para a gente situar aqui quem está ouvindo a gente, na questão da dosimetria, que representa a redução imediata de penas, né, em relação às pessoas que foram condenadas por golpe de Estado, que o deputado Paulderney, a Marília e o Marcelo Ramos falavam, aqui do Amazonas votaram a favor o Amon Mandel, do Cidadania, o Adail Filho, do Republicanos, o deputado Paulderney Avelino, que está com a gente hoje aqui, do União Brasil, o capitão Alberto Neto, do PL, e o Fausto Júnior, do União Brasil. Teve a abstenção do Sidney Leite, do PSD, e nesse dia não compareceram na votação o deputado Silas Câmara, do Republicanos, e o Átila Lins, do PSD. Em relação à cassação do Glauber Braga, que é o deputado federal do PSOL, votaram sim, votaram para ajudá-lo, né, para não caçá-lo, o Amon Mandel, o Silas Câmara, o Sidney Leite, o Adail Filho e o Paulderney Avelino. Não votou Átila Lins, e votou não contra, e, portanto, pela cassação do Glauber, o capitão Alberto Neto e o Fausto Júnior. E aí, os 3 deputados que votaram para manter o mandato da Carla Zambelli é o Alberto Neto, o Fausto Júnior e o Paulderney Avelino, que está conversando aqui com a gente. Vamos lá, a Marília está doida para participar, eu não vou nem fazer pergunta, acho que ela já tem alguns comentários. Anotei algumas coisas aqui, sim. Primeiro, acho que apesar da fala do deputado Paulderney, colocando todos nós aí como democratas, apesar de o sermos, acho que temos algumas diferenças enquanto democratas, né? Eu percebo que há uma preocupação muito no campo da política criminal mesmo. Isso fica bem evidente na fala do deputado Paulderney e pela própria lógica que vem funcionando na Câmara dos Deputados, de que alguns crimes são muito mais graves do que outros e, portanto, merecem um tratamento diferenciado, né? Por exemplo, quando a gente compara aí pessoas que roubam o erário com pessoas que atacaram a democracia e tentaram um golpe de Estado contra o Brasil, né? Então, eu vejo que essa é uma questão de decisão política mesmo do Brasil enquanto política criminal. E vejo que sinto muito dizer, deputado Paulderney, mas a gente sequer vai poder incriminar pessoas por roubo ao erário se a gente não tiver um erário e não tiver uma democracia. Então, as penas ainda são muito pequenas para quem ataca o Estado Democrático de Direito, para quem tenta extinguir o Estado brasileiro, para quem tenta o golpe. E, apesar de toda essa comoção humanitária, que eu, particularmente, não me comove o pranto de que é ruim mesmo, e se o ex-presidente Jair Bolsonaro está em condições que precisa de afastamento da prisão para tratamento de saúde, que incrível seria que se todos os presos do Brasil pudessem também ter acesso à saúde de qualidade, como ele gostaria, quer e merece ter por uma questão de direitos humanos mesmo, mas eu acho que isso não justifica esse abrandamento da pena. E digo mais, essa questão de que a pena vai ser diminuída, ela também não é uma questão automática. Vai ser necessário uma revisão criminal para todos os réus do Brasil inteiro. E aí a gente vai precisar pensar num judiciário que vai precisar parar para fazer uma revisão de pena de todos os apenados do Brasil inteiro. Porque não é apenas o processo dos réus do 8 de janeiro que vão ser impactados por esse projeto de lei absurdo
que passou, que contou com o voto do deputado Paulderney Avelino na madrugada estrondosa de ataques à democracia dessa semana, né? Eu acho que a gente precisa falar do português claro mesmo, de quais são as consequências disso, dizer que a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? Então é muito mais grave roubar o erário do que defender a democracia, do que ter penas que sejam condizentes com um ataque tão violento como o que aconteceu no 8 de janeiro, quanto o que aconteceu lá na Câmara contra o Glauber Braga. Então, a gente precisa refletir sobre essas escolhas que a gente faz enquanto Legislativo Federal, as escolhas de política criminal que a gente faz, dizer que a direita e a extrema-direita, ela tem esse costume mesmo de passar a mão, né, na cabeça, e aí os votos aqui de quem votou a favor da cassação de um ou de outro deputado ficam muito, muito evidente, né? Existe não só uma intolerância a qualquer tipo de deslize, quando a gente está falando de um deputado ou de uma deputada de esquerda, e aí aqui falo como uma política de esquerda, quando a gente está falando de um deslize ou de um crime de racismo, como é o caso da deputada Carla Zambelli, que é de direita e de extrema-direita, a gente tem uma passagem de mão sobre a cabeça, né? Marília, querida, me desculpa, eu queria te passar só um minutinho para a despedida do Marcelo, que ele vai ter que sair, aí eu volto para você concluir seu raciocínio, porque o deputado Marcelo vai ter que deixar a gente antes do final do programa. Não tem problema. Eu volto para você e depois para o deputado Paulderney. Vamos lá, deputado Marcelo, vamos libertar o senhor, porque é justa a razão e assistir e dar sorte para o Vasco. José está aqui do lado, já me olhando, me olhando de cara feia, meio pequena. Mas, Marília, eu te peço até desculpas. Mas vamos lá, eu vou fazer aqui algumas ponderações e vou partir de uma premissa. E de uma premissa que eu preciso dizer de forma peremptória. Eu não tenho nenhuma dúvida do compromisso democrático do deputado Paulderney Avelino. Nós temos uma forma de ver o mundo diferente em questões econômicas, em questões de direita e esquerda, mas o deputado Paulderney Avelino tem uma trajetória de vida comprometida com os valores democráticos. E preciso dizer isso também em relação a Marília, que mais do que uma trajetória de vida, tem uma vida militante em defesa da democracia. Então eu vou aproveitar essa minha fala final para abordar 2 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à decisão da Câmara em relação ao deputado Glauber e a deputada Carla Zambelli. Não dá para comparar as 2 situações, por um motivo simples. A deputada Carla Zambelli está condenada com trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é uma hipótese de cassação expressamente prevista na Constituição Federal. Qualquer deputado com condenação criminal transitado em julgado no Supremo Tribunal Federal tem que perder o mandato. É o que determina a Constituição. O deputado Glauber tem um julgamento relacionado a decoro parlamentar. Então, há uma análise de mérito em relação ao deputado Glauber, se ele cometeu ou não decoro parlamentar. Em relação à deputada Carla Zambelli, não há análise de mérito. Ela está condenada com trânsito em julgado. Não cabe à Câmara dizer se ela é culpada ou não, porque quem diz quem é culpado ou não é o Judiciário, e o Supremo já disse que ela é culpada. A Câmara não pode revisar uma decisão do Supremo. Ela tem que perder o mandato. Até porque quem está preso em outro país não pode exercer o mandato. Primeira coisa. Segunda coisa, e até dialogando de forma muito fraterna com o deputado Paulderney, o que vale não é o que o relator, deputado Paulinho, diz. O que vale é o que está escrito no projeto de lei aprovado. E o que está escrito no projeto de lei aprovado é uma alteração no artigo 112 da Lei de Execução Penal, para trazer como regra geral que após o cumprimento de 1/6 da pena em regime fechado, você pode ter progressão de regime. E aí os incisos criam uma série de exceções. Quais são essas exceções?
os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, previstos no título 1 e título 2 do Código Penal, que são os crimes contra a vida e os crimes contra o patrimônio, e os crimes hediondos. Portanto, para saber quem vai ser beneficiado por esse projeto de lei, você tem que excluir os crimes do título 1 e 2 e os crimes hediondos. E considerar os crimes que podem ter penas superiores a 8 anos, que são os crimes em que o cumprimento da pena começa em regime fechado. Quando você exclui isso, você dá o benefício de progressão de regime para o cumprimento de 1/6 da pena em regime fechado para quem comete crime de corrupção, para quem comete crime de concussão, para quem comete crime de peculato, para quem comete crime de lavagem de dinheiro, para quem comete crime contra o sistema financeiro, para quem comete crime de organização criminosa, desde que não seja o comandante da organização, porque um dos incisos exclui o comandante da organização. Aí é o que está escrito na lei, não tem dúvida. Não vale a palavra do deputado Paulinho, vale o que está escrito. Talvez até por um descuido, por uma imprecisão jurídica, mas o fato é que a consequência dessa lei será autorizar corruptos, lavadores de dinheiro, cometedores de crime de peculato, de concussão, de crimes ambientais graves, a sair do regime fechado com o cumprimento de apenas 1/6 da pena em regime fechado. Isso é o que está escrito na lei. Portanto, eu faço essa ponderação e espero que o Senado da República, sob relatoria do senador Espiridião Amin, possa corrigir esses efeitos, porque com o objetivo de abrir a porteira para preservar o ex-presidente Bolsonaro, abriram a porteira também para todo tipo de corrupto no Brasil. Ademais, e para concluir, é importante considerar que o crime de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, desculpem, não é um crime menor. Não é um crime menor do que um furto. Não é um crime menor do que um roubo. Não é um crime menor. É um crime muito grave. É um crime que nos tira o direito de dar essa entrevista. É o crime que tira o direito de que quem responde por um processo de furto responda por um processo justo com direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, acho que essa reflexão técnico-jurídica ela precisa ser considerada pelo Senado, porque o assodamento da Câmara fez com que gente comprometida com valores democráticos, comprometida com o combate à corrupção, como o deputado Paulderney, acabasse por sendo induzido por um discurso do relator que é diferente do que está escrito no texto dele. É isso, um grande abraço e eu peço desculpa pela deselegância de sair antes do final da entrevista. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua participação. Boa sorte para o nosso Vasco. Vou voltar aqui, deputado Paulderney, com a Marília, que a gente interrompeu aqui a fala da Marília. Ela gentilmente cedeu o espaço para a despedida do deputado Marcelo Ramos. Você vê, quem está aqui acompanhando, inclusive, sabe que são 3 pessoas com muito conteúdo. Então, é um conteúdo mais extenso, porque são temas mais extensos e mais complicados realmente de dialogar, de conversar. Até porque nós estamos aqui com 3 pessoas que têm opiniões divergentes e pontos de vista divergentes. E que estão fazendo um excelente debate a respeito desses seus pontos de vista. Voltemos aqui com a Marília. Obrigada, Rosiane. Algumas coisas que eu também ia falar, o Marcelo já falou, mas uma coisa que eu acho que é fundamental a gente colocar também é que eu não acredito, honestamente, nessa coisa da indução, sabe? Que aquelas pessoas foram induzidas a cometer aqueles atos violentos contra os 3 poderes, ou que o deputado Paulderney foi induzido pelo discurso do relator. Acho que nós estamos falando de pessoas adultas, né? Em plenas condições de tomar decisões, de ler o projeto de lei, de fazer análises, de pensar sobre quais são as consequências desses votos, né, deputado Paulderney?
E falo isso com muita tranquilidade, porque entendo que ainda estamos nesse espaço democrático e entendo que, até na sua fala, isso fica muito evidente, né? Esse é um projeto de lei escrito, pensado e criado para aliviar a barra do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos atos que envolveram o 8 de janeiro, mas que não começaram no 8 de janeiro, né? Então, isso fica muito evidente. E aí a gente está falando também de que tipo de legislatura é essa, né? Que legisla em favor de uma pessoa, de um indivíduo. As leis, elas não são individuais no Brasil, elas são coletivas. Elas são para todo mundo. Se aplica ao Jair Bolsonaro, vai se aplicar também ao João Paulo, que está preso no Piraquequara, vai se aplicar a todas as pessoas do Brasil inteiro que estão em todos os presídios cumprindo pena. E volto a dizer isso, essa questão humanitária, para isso a gente tem dispositivos penais próprios para isso, como o indulto humanitário, como a própria anistia, que é uma decisão do presidente da República, e outras possibilidades penais. Quando a gente tem uma lei criada, escrita, votada e aprovada por um dos poderes, metade do Poder Legislativo Federal, para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, fica muito evidente a utilização politiqueira do Poder Legislativo, né? Então, existe aí uma coisa que considero gravíssima nesse sentido, para além do que eu já vinha falando antes. Existe 2 pesos e 2 medidas, e existe essa percepção de que, gente... atentar contra o Estado Democrático de Direito ou tentar um golpe de Estado, isso é coisa pequena, isso é café pequeno, isso é coisa pouca. 1/6 de cumprimento da pena, a pessoa pode ser colocada no regime semiaberto com tranquilidade, porque existe uma personalização, né, de uma pessoa que está cumprindo pena já, porque já foi condenado, cumprindo pena nessa condição e que provavelmente ou possivelmente seria beneficiada por essa lei, do que eu também tenho algumas discordâncias técnico-penais mesmo, né? Do ponto de vista do dispositivo. Essa lei, para beneficiar o Jair Bolsonaro, ela tem que retroagir, ser reaplicada, passar por uma revisão criminal junto ao Supremo Tribunal Federal e várias outras questões. E sobre esse discurso, deputado Paulderney, de que ele está muito doente, de que ele está muito mal, de que ele está, convalescendo, digamos assim, eu entendo que não estava, então, doente o suficiente para não atentar contra o Estado Democrático de Direito. Quando foi em 8 de janeiro de 2024, ele não estava doente, para ter pensado nisso, né? Para ter refletido. Porque também não é uma criança, a gente está falando de um homem adulto que foi presidente da República e que tomou suas próprias decisões de ir por esse caminho. E agora é muito fácil estar doente, convalescendo e querer que as suas penas sejam abrandadas. E digo mais, existem mais penas a caminhos, existem outros processos tramitando no Supremo Tribunal Federal que, se for do entendimento da Corte Suprema de condená-lo, essas penas também vão se somar. E aí a gente não vai poder usar de forma deliberada, como a Câmara dos Deputados utilizou essa semana, o Instituto do Concurso Formal, para diminuir essas penas, porque a gente está falando de crimes separados, outro processo. E aí você não vai conseguir fazer concurso, como é a proposta desse PL que passou na Câmara dos Deputados. E esse concurso, ele já existe. A lei vem dizer assim, olha, para esse caso aqui específico, desse artigo, dessa letra, apliquem o concurso, por favor, ao invés de somar as penas, pegue a pena e vá somando 1/6 ou até a metade, mas você não pega todas as penas e soma todas elas. Isso já existe na parte geral do Código Penal. Não há nenhuma inovação legislativa nesse sentido. E eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal não saiba disso. O Supremo sabe, não usou o dispositivo do concurso porque fez uma escolha, tomou uma decisão, decidiu não aplicar o concurso formal de crimes. E aí agora essa lei vem dizer que tem que aplicar, o concurso. Acho que isso também tem uma invasão aí do que é possibilidade do Poder Judiciário de decidir como aplicar a pena e uma invasão do que é a atribuição mesmo do próprio Legislativo. Eu faço muitos votos, assim como o Marcelo falou, que o Senado Federal sinta a pressão, porque as mobilizações vão acontecer nesse final de semana em todo o Brasil contra essa PL da dosimetria. Acho engraçadíssimo isso, porque como uma estudante de direito penal, do nada, as temáticas e os dispositivos, eles viram temas políticos, né? Dosimetria da pena é uma coisa que eu aprendi na graduação
assim, com o professor Luiz Carlos Valois, com a Fabíola Monte Conrado, mas agora elas foram politizadas, né? Eu espero que o Senado, ao contrário da Câmara dos Deputados, consiga fazer essa barreira sanitária, ainda que seja a partir da pressão popular que a gente pretende realizar nesse final de semana, para que esse PL não seja aprovado também no Senado, como foi aprovado na Câmara de madrugada, praticamente às escondidas, porque isso foi uma manobra do Hugo Mota, a gente sabe, para que esse PL não vingue, né? Porque nós todos que somos profundamente democratas, nós não concordamos com esse tipo de manipulação do poder de legislar, nós não concordamos com essa pessoalização da lei, essa possibilidade de você criar uma lei para beneficiar uma única pessoa, sabendo que isso vai se estender a uma população carcerária gigantesca, que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo, e também saber que existem limites éticos quando você quer legislar. Não é porque você é um deputado federal, que você tem um mandato, que você, junto com os seus, e aí digo comparsas, e não estou falando isso para o deputado Paulderney, mas a gente sabe como a extrema-direita funciona, alivia a barra dos seus. É isso que está acontecendo. Eu só acho, viu, professora? Eu só acho que... Deixa eu só terminar, deputado, por favor. Pois não. Obrigada. Pois não. E aí eu faço aqui essa reflexão e também essa crítica com muita tranquilidade, que eu acho que existe uma manipulação dos dispositivos penais de forma muito politiqueira e pessoal para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e atento para isso, que vão vir outras penas, existem outras penas a caminhos, e eu ainda espero vê-lo condenado, por exemplo, por todas as mortes da pandemia que ainda não aconteceu no Supremo Tribunal Federal, mas que talvez ainda aconteça. Espero que ele ainda esteja vivo para ser condenado por essas mortes. Obrigada. Muito bem. Olha, eu vou passar aqui a fala para o deputado Paulderney, só para situar aqui os nossos ouvintes e também um e outro, né? A Marília, ela é alguém que trabalha diretamente com a população carcerária. Então, ela trabalha há muito tempo com direitos humanos, então traz essa bagagem no conteúdo da fala dela, além de ser uma mulher militante, uma mulher política também. O deputado Paulderney, em outras entrevistas e também em outras conversas que tem, né, em relação à questão política, comigo como repórter, tem se posicionado de forma muito crítica ao enredo, à forma como a política se caracteriza atualmente em relação a pessoas muito despreparadas. Na fala dele agora mesmo, a gente pôde ouvir essa questão. Então, é normal a divergência, nós estamos assistindo divergência de forma muito saudável. Eu vou jogar agora a fala para o deputado Paulderney, lembrando que a gente tem aqui 7 minutos para encerrar o nosso programa, deputado. Eu penso que tem questões práticas para comentar e tem as questões que são maiores em relação, eu acho, de quem está na condução desse trabalho todo, né? Que é o Hugo Mota. Acho que ele teria uma função que talvez não tenha capacidade de administrar nesse momento politicamente. Bom, eu gostaria só de deixar as coisas muito claras, Rosiane, que eu tenho um lado, entendeu? Eu não sou de esquerda, eu me considero um democrata. Eu não sou uma pessoa que vai condenar a outra apenas por estar observando. Então, eu repilo aí, e eu não posso aceitar aí, quando a professora fala dos meus comparsas na Câmara dos Deputados. Eu acho isso um termo altamente gravoso e eu quero aqui repelir. Eu aceitei fazer essa entrevista com você aqui, você me conhece há muitos anos e sabe da minha conduta. Eu entendo que ela tem um lado e ela entende que ela deve defender o lado dela, mas eu acho também que a gente tem que ver a justiça brasileira de um prisma bastante amplo. Há uns anos atrás, o ex-presidente Lula foi preso. Há uns anos atrás, nós fizemos o impeachment da ex-presidente Dilma. Há uns anos atrás, houve a Operação Lava Jato, que o Supremo ratificou, o Supremo Tribunal ratificou decisões de segunda instância da Justiça Federal e depois no Supremo Tribunal Federal. Julgou procedentes. Bandidos do colarinho branco foram presos.
recursos foram devolvidos na ordem de mais de 16 bilhões de reais, roubando no governo do PT, que é o governo de esquerda. Esse dinheiro todo, depois o Supremo Tribunal Federal desfez o que tinha feito, considerou que a Operação Lava Jato tinha vícios e os bandidos que confessaram o crime, isso é um absurdo, que isso acontece no Brasil, os bandidos que confessaram o crime, que devolveram o dinheiro, a justiça mandou que o dinheiro fosse para eles de volta, dinheiro de crime, dinheiro de corrupção. Isso é uma das fases mais dramáticas, mais tristes da política brasileira também. O presidente Lula foi preso por conta do envolvimento, segundo então o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público, do envolvimento com essas pessoas que estavam roubando o erário. Gente, nós temos que buscar ver a coisa de um ângulo totalmente equidistante. Vamos olhar a coisa de uma forma distante, entendeu? O fato de nós termos votado pela redução da pena de pessoas que estavam. Eu sou crítico à depredação, sou crítico à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, sim, sou. Agora, eu acredito que muitas daquelas pessoas foram, sim, induzidas para fazer o que fizeram. Eu acho que nós temos um momento em que, acho até que o Senado da República deverá votar o projeto que foi votado na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Se vai aprovar ou não, depende dos senadores, depende do relator, o que ele vai acrescentar nesse projeto de lei. Mas eu não tenho dúvida de que o relator vai propor, sim, a redução da pena e talvez até uma anistia. Anistia geral, sou contra, não deve ter. Então, por isso é que eu, convencido, votei pela redução da pena. Como votei pelo deputado de esquerda, de extrema esquerda, Glauber Braga, e votei também pela deputada de extrema direita, Carla Zambelli. Eu entendo que na política as coisas não estão escritas num livro ou não tem um manual para você ler e seguir esse manual. Você tem que ter um sentimento que vai conduzir você naquela sua determinação, na sua vida, onde você busca fazer o melhor possível. Eu tenho uma história, dentro do parlamento, e tenho história no meu estado e tenho uma história no Brasil também. Não tenho nenhum tipo de problema que eu não possa discutir com quem quer que seja. Por isso estou aqui discutindo, tratando dessa questão. É uma questão muito áspera, mas não recusei o seu convite e vou estar presente em outros que você me convidar. Então, quero dar boa tarde a você, boa tarde à professora, boa tarde ao Marcelo, meu amigo, e a todos que nos ouvem nesse momento. Muito bem, esse é o deputado Paulderney Avelino, sempre não se negando a participar de nenhum debate, figura sempre presente aqui no Exclusiva, na Band News Manaus. O programa de hoje teve ângulos diferentes, importantes, para que todos nós possamos ter a ressonância do que tem circulado nos nossos grupos de WhatsApp, em todos os ambientes que nós estamos debatendo o que está acontecendo. Tivemos aqui um ex-vice-presidente da Câmara, que é o deputado Marcelo Ramos, que também não se furta ao debate, e a Marília, que é uma política, é do PSOL, é alguém que também vive a base, traz as suas opiniões, as suas divergências, e houve um debate de alta qualidade, como sempre, que é a característica do Exclusiva, de muito respeito um pelo outro, de divergência, sim,
porque faz parte, porque é o que nós estamos vendo aí na sociedade. Você tira suas próprias conclusões a partir do que está ouvindo de 3 pessoas no plano democrático que não se furtam a dialogar com o diferente, com quem pensa diferente ou com quem tem visão crítica a seu respeito. Eu queria agradecer, além da presença dos nossos convidados, também já estamos caminhando para o final, vou entregar aqui para o Ricardo, a participação, né, de gente que mandou mensagem para a gente, aqui o Rafael Alves, a doutora Catarina Estrela, o James Figueiredo, Valquimado, Tertúlia Amazônica, doutor Bruno Lobato, Kel, lá de Atalaia do Norte, querido Kel, sempre presente com a gente também, deputado Saulo Viana, chegando de Tabatinga, mas estava acompanhando também, a Cris Reis, Alessandrine, outras pessoas que mandaram mensagem na live aqui pra gente, o Sidney Black Manaus, dizendo que o Paulderney é sempre o melhor deputado do Brasil. A Loren Lunieri, dizendo que é excelente o posicionamento da Marília. Enfim, criticando o Hugo Mota. A presença também da Vanessa Maciel, do canal... eu esqueci, Mecharena, eu acho, né? E também alguém mandou para você a mensagem, né, Ricardo? E aí eu já aproveito e passo para você. Agradeço o espaço aqui da Band News. E esse foi a exclusiva de hoje. Obrigada, Rosiane. Menino bonito, também o nosso ouvinte, o Hércules Cordeiro, outros também, lembrando que se acompanha no YouTube da Band News Difusora. E 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Olha da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile e pelo Band News TV. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band